Tará, somebody shoot me. Eu não, acabei de gravar um videocast hoje de manhã. Não sossego. Ou então você vai achar que eu uso a mesma roupa todo dia. Não, realmente o último videocast eu gravei usando essa roupa aqui. E eu sei, o áudio fica meio sem sync. Gravar com o celular tem algumas desvantagens, mas a vantagem é que eu consigo gravar, pelo menos nessas circunstâncias malucas. Eu não ia conseguir colocar minha câmera de vídeo no painel como eu consigo colocar esse cara aí. Mas então me façam companhia, enquanto eu estou aqui no trânsito de novo. E eu lembrei de uma história gozadíssima, pelo menos pra mim, que é o seguinte: quando eu era moleque, você tinha um monte de seriados de TV japoneses que eram completamente malucos. Tinha Ultra Seven, Ultraman, Robô Gigante. Não sei se vocês chegaram a ver já alguma coisa. Era normalmente muito tosco, era filmado mesmo, não era animação. Era sempre o cara vestindo uma roupa de maluco, ela lutando contra uns monstros, tipo Godzilla, uns monstros de borracha lá sem pé nem cabeça e tal. E aí eu lembro que eu era garoto, e acho que os meus pais estavam preocupados com o meu desenvolvimento físico e me colocaram para fazer isso que judô, que é aquela coisa que, né, todo mundo acaba fazendo, quer queira, quer não. E aí eu lembro que eu tinha o meu melhor amigo na época, no japonês, um Nisei na verdade. E aí quando eu contei essa história, ele falou: não, eu não preciso aprender judô, nem karatê, nem nada. Eu falei: porque vem no teu sistema operacional, né? Já é nativo, você já vem com os drivers, né, instalados. Aí ele falou: não, é que eu assisto Ultraman e eu aprendi tudo. Aí ele saiu fazendo assim e tal, e chutando um monte de coisas, Godzillas imaginários e tal. E eu falei: certo. E por que eu estou lembrando dessa história, né, do cara que aprendeu karatê pela televisão, né? Só que acho que só vai funcionar contra monstros verdes, mas porque quanto mais eu vejo eventos, quanto mais eu vejo falas, né, discursos, apresentações e tal, ligadas à área de web, às vezes me dá a impressão que é um pouco por aí e tal, né? Ah, você já participou de algum projeto para valer? Não, mas eu sei chutar, eu vi tudo na televisão, né? Eu sei como é que faz. Eu vi. Ah, você precisou apanhar, levar tiro, pedrada, porrada na cara, quebrar o... Não quebrei nada, não, eu vi na televisão. E é engraçado isso, porque lá atrás, 10 anos, 15 anos atrás, ninguém nem se atrevia a falar muito sobre a internet, porque realmente era um troço muito novo e tal, né? E agora com essa história toda de social media, e quando começa a se criar um certo consenso que, a meu ver, é um consenso meio bizarro, mas tudo bem. Então ficou fácil falar, né? Então qualquer um se vê autorizado a sair falando, né, sobre qualquer projeto de internet. E a maluquice toda é que... Aí eu vou lembrar uma outra anedota, que estava vendo uma vez um gibi do Sandman, e tinha um personagem ali que era um cara que, por N razões, que eu já não lembro quais são, ele não morria nunca, ele era imortal. Então o cara tinha, sei lá, 600 anos, vamos supor. Mas ele não contava pra ninguém, claro, ele disfarçava para ele fazer de conta que ele era mortal. Então um dia a namorada dele vai com ele num parque temático, uma Disneylândia da vida, e tinha lá: olha, aqui tem uma cidade medieval temática. Ele vê lá, né, as cabanas, as choupanas, as pessoas vestidas de sei lá do que, de servo, de senhor feudal e tal. Aí o cara fala: cara, tudo muito bem, mas tem uma coisa que está absolutamente errado. Aí ele falou: o que é? O cheiro. Ele tinha que estar cheirando muito mal. Por quê? Porque o cara vivenciou a Idade Média, ele lembra uma coisa que ninguém gosta de lembrar, que os esgotos não existiam. Então os dejetos eram lançados pela janela, na rua e tal. Então provavelmente a coisa devia ser feia no quesito olfativo, entendeu? E o carro morreu. O carro está amassado. E aí... Só que quando você faz uma réplica dessa, você não é bobo nem nada de fazer a cidade cheirar estrume, né? Ou coisas piores, né? Então, quando eu vejo algumas dessas histórias pela internet, eu falo: cara, que engraçado, né? Essa história tá bonita demais. Essa história tá redonda demais. Essa história não tem drama, não tem tragédia, não tem erro, não tem problema, não tem dúvida. É como se tudo fosse mágico, é como se tudo fosse Disneylândia, Mickey Mouse, né? Eu falei: cara, que internet é essa que não é aquela que eu conheci? Porque a que eu conheci foi sangue na parede, negociações difíceis, cabelos brancos, né? Tapa na cara, faca nas costas. Cadê a internet de verdade? Cadê a história real? Né? Quando eu ouço essa história toda, parece coisa da carochinha. E isso é uma coisa muito intrigante. Aí tem duas questões.
de duas uma, ou realmente esse lado B, né, o lado real, o lado sanguinolento, estou exagerando, claro, mas esse lado mais espinhoso da história, acho que não interessa muito a ninguém, claro. Segundo, quem vivenciou também nem gosta muito de lembrar nem de contar. Mas acho que o terceiro mesmo, eu acho que tem uma esperança nossa, muito profunda, de que exista, sei lá, algum lugar no fim do arco-íris em que as coisas sejam fáceis, lindas, funcionem, as pessoas colaborem, uma nova era, as redes. Cara, é muito engraçado, porque volta a reforçar uma impressão minha de uma certa esperança quase religiosa com relação à tecnologia, né? Como se houvesse embutido, né? Fosse um arquétipo do paraíso, né? Onde você não precisa trabalhar, onde todo mundo vai viver para sempre, né? E essa história de paraíso é uma coisa maluca, né? Uma vez eu estava vendo um livro, era um livro de, como é que eu vou dizer isso? Eu acho que era um livro evangélico, eu não tenho certeza, mas o que acontece é que ele era um livro para servir como base de estudos, né? Então eu estava dando uma olhada, um material didático realmente muito bem construído, nem estou fazendo nenhum julgamento sobre o conteúdo, mas realmente a didática era boa, e mostrava no final que todos nós vamos viver num paraíso em que ninguém vai precisar trabalhar, ninguém vai precisar sofrer, ninguém vai ficar doente nem nada. Aí tinha uma ilustração, aquelas ilustrações lindas, né? E na ilustração tinha assim um leão brincando com um cordeiro, velhos e crianças. Eu falei, pô, será que eu posso escolher com que idade eu vou ficar com esse paraíso maluco aí? Pode ser talvez um pouquinho mais novo, talvez um pouquinho mais magro e tal, né? E aí eu falei, cara, que delírio isso, né? Imaginar que vai ter um mundo de leões lambendo cordeiros, que coisa sensacional. Mas isso aparentemente nos move, né? O que é mais curioso, talvez, e isso acho que as religiões sempre fizeram muito bem, foi colocar as promessas bem longe, né? Ó, tá aqui a promessa, mas tá lá longe, né? Tão longe que normalmente você alcança morrendo ou através de um sacrifício que ninguém está disposto a fazer. Então você coloca lá longe e você não corre o risco do cara vir reclamar depois, né? Isso é muito comum. Então na internet também tem alguma coisa parecida. Algumas dessas coisas paradisíacas são prometidas assim, ou no futuro distante ou em condições, seja o que for. Eu não sei, mas não é uma coisa imediata, tangível, né? Quando o cara te vende isso, dificilmente ele se compromete com a entrega, né? Dificilmente ele se compromete a mostrar algum resultado, né? É curioso isso também. E uma coisa que sempre me fez falta é o mapa do paraíso, cara. Na boa, eu quero saber o mapa do inferno, né? Eu quero saber aonde vai pegar, eu quero saber aonde vai doer, aonde vai custar, né? Aonde que eu vou levar algum tiro, aonde que eu vou quebrar a cara, aonde que eu posso escorregar, cadê o risco, né? Até onde essa coisa vai. Isso é uma coisa engraçada. Você tem todo esse discurso, essas promessas tão maravilhosas, né, em que tudo faz super sentido, tudo se encaixa, é uma história bonita de contar, quando eu acho que realmente o que faz falta, e aí eu vou até aqui citar a Teresa Mainardi, que brincava e chamava a internet de infernet, falta aqui na infernet, falta o mapa do inferno. Na verdade é o que eu tenho tentado fazer ao longo de anos, eu venho tentado compartilhar com todo mundo essas pontas soltas, as coisas que não se encaixam, as histórias que ninguém quer contar, as dores de cabeça, né? Esse lado B e tal. É lógico que isso interessa tão pouco que eu nunca vou deixar de ser nicho, né? Nunca vou deixar de ter uma audiência absolutamente pífia e ninguém vai me chamar também para brilhantar, né, esses encontros religiosos onde você vai ali reforçar a sua fé na graça, né? Eu não tenho tanta graça assim, mas eu estou aqui, na verdade, tentando fazer o que eu posso para tornar, falando em tornar, deixa eu virar aqui à esquerda sem matar ninguém, para tornar, talvez, a vida de quem vai colocar a mão na massa, ou está colocando a mão na massa, pelo menos um pouquinho menos infernal. É isso aí, estou chegando já. René de Paulino falando, grande abraço.